Os Salmos de número 31. Aleluia. Glória a Deus. Salmos de número 31 e o verso de número 12, por favor. Aleluia. Salmos de número 31 e o verso de número 12. Aqueles que procuraram e encontraram, por favor, digam amém. Amém. Sou esquecido no coração dos homens. Fui dado como morto. Sou como um vaso quebrado. Eu vou ler mais uma vez. Sou esquecido no coração dos homens. Fui dado como morto. Sou como um vaso quebrado. Vocês podem repetir em alto e bom som após mim? Sou esquecido. Dado como morto. Sou como um vaso quebrado. Mais uma vez, sou esquecido. Dado como morto. Sou como um vaso quebrado. Muito obrigado, queridos. Tome seu assento. Fique à vontade. Enquanto os irmãos se acomodam, eu quero louvar ao Senhor por esta oportunidade em poder estar servindo a esta igreja. Sem sombra de dúvida, a minha palavra de ordem nessa noite é gratidão. Gratidão a Deus e gratidão a toda a liderança, principalmente do Departamento de Jovens, desse lindo campo da Assembleia de Deus em Nova Hartz. Eu quero louvar ao Senhor pela vida desse líder, que Deus em Cristo possa continuar conservando, o abençoando, o pastor Gilson Vargas, sua digníssima esposa. Deus abençoe de uma forma especial. Muito obrigado pelo carinho e a receptividade. Pastor João, Deus abençoe sua vida. Pastor Juliano lhe mandou um abraço daí, tá? Deus abençoe. E por intermédio dos nobres pastores que aqui estão, tributar meu carinho e respeito a todos os demais líderes, coordenadores, cooperadores, obreiros, pastores. Que Deus abençoe a cada um dos senhores de uma forma especial. Louvar a Deus também pelo pastor Marcos, que me estendeu o convite. Deus abençoe sua vida. Ao Leandro, amém. O nome, como? Yuri. Queridos, nós estávamos hoje à tarde, antes de vir para cá, nós passamos na casa de alguns amigos, fizemos ali quase como que um culto caseiro, né? Nós oramos ali por alguns amigos que estavam precisando. Eu acabei esquecendo a minha Bíblia lá. Eu cheguei aqui e o Yuri me salvou. Deus abençoe, tá, mano? Amém? Louvar a Deus pela vida da minha esposa, guerreira, está sempre me acompanhando, sempre que pode. Eu louvo a Deus pela sua vida. Amém? Ao irmão que louvou ao Senhor, a banda, Deus abençoe a esse coral. Esse coral é o que estava na vigília, né? Vocês são fenomenológicos. Deus abençoe vocês de uma forma muito especial. A todos os visitantes, sejam todos bem-vindos. O meu carinho, meu fraterno abraço. A irmã Casey também, que louvou, não sei se ela está aí ainda, ou se já foi, mas que Deus abençoe ela poderosamente. Queridos, nós acabamos de abrir a Bíblia no livro de Salmos. E eu preciso da atenção de vocês aqui, por favor, por alguns minutos. Eu quero ser rápido, eu quero ser breve, não quero cansá-los de forma alguma, mas eu preciso da sua atenção para que vocês entendam o que o Espírito de Deus ministrou ao meu coração nessa noite. E sem sombra de dúvida, nós sairemos daqui hoje edificados e fortalecidos pela palavra de Deus. A sua total atenção, o que eu vou falar aqui é sério e eu tenho certeza que essa palavra vai encontrar o coração de alguém. Nós acabamos de abrir a Bíblia no livro de Salmos. E o livro de Salmos, ele é necessário para esse compêndio. A verdade é que o livro de Salmos, ele é um inário. Ele é repleto de hinos e poesias. Deus
É extraordinário quando ele separa na sua Bíblia ou na sua biblioteca um livro específico para cânticos, um livro específico para poesias. O que eu acho interessante é que, apesar de o livro de Salmos ser um livro repleto de cânticos e poesias, não significa que o livro de Salmos não contém histórias. Eu vou repetir. O livro de Salmos é, na verdade, um inário. Ele é repleto de hinos e repleto de poesias. Mas o mais interessante de tudo isso é que não é pelo simples fato de ser um livro apenas de cânticos e poesias que não contém histórias. Por exemplo, o próprio salmista Davi, quando ele menciona o seu pai em um dos seus salmos, ele vai dizer que ele era desconhecido entre os filhos de sua mãe e ele não era amado, não era aceito entre os filhos de seu pai. Então você percebe que, apesar de ser cânticos, apesar de ser música, apesar de ser hinos, na verdade são letras que contam histórias. São músicas que revelam segredos. O que eu quero que vocês entendam é que o livro de Salmos tem essa finalidade. É contar história através de músicas, revelar segredos através de músicas. Por exemplo, existem vários cânticos catalogados no livro de Salmos. Um deles é conhecido como cânticos de romaria, cânticos de romagem, cânticos de andanças. Era muito comum naquela época as pessoas que viajavam de longe e iam até a capital, até o templo, para sacrificar ao Senhor, para prestar o seu culto a Deus. As suas viagens eram longas, suas viagens levavam dias, semanas. Então, para que a sua viagem não fosse totalmente cansativa, o que eles faziam? Os peregrinos, os viajantes, então reunidos com a sua família, eles iriam durante a viagem cantando, celebrando, adorando, e essas músicas que eles cantavam no percurso da sua viagem ficou conhecido mais tarde como cânticos de romagem, cânticos de peregrinação. Uma outra estratégia de adoração interessante é que quando o templo finalmente é pronto e quando finalmente o templo está em funcionamento, há uma escadaria para acessar o templo. E naquela escadaria o sumo sacerdote vai dividir um grupo de levitas. Quem está me ouvindo, diga amém. Um grupo de levitas vai ser separado. Em cada extremidade de cada degrau da escada fica um levita. Um levita aqui, em outro degrau, outro levita, em outro degrau, outro levita. E em cada degrau, em uma ponta, em uma extremidade, fica um levita. E eles têm que cantar. Enquanto os peregrinos estão entrando no templo, os levitas cantam, celebram. Esses cânticos cantados aqui ficou conhecido como cânticos dos degraus. É por isso que eu acho que nós precisamos entender o propósito do culto. Os viajantes, os peregrinos estão vindo de longe. E quando eles estão chegando no templo, obviamente eles estão cansados. Estão felizes por finalmente chegar. Estão felizes por finalmente terem chego, mas obviamente cansados, limite, fadigados. Mas uma regra desse templo precisa ser seguida. Nenhum viajante, nenhum peregrino, nenhum andarilho, ninguém que se achegue no templo cansado poderá chegar do templo ouvindo qualquer outra coisa a não ser os cânticos dos degraus. Eles estão chegando no templo, obviamente cansados, mas a sua alma já começa a ser revigorada, porque o templo é saturado de cânticos e também de adorações. Nós entendemos então que o livro de Salmos é repleto de música, repleto de cânticos. Já que eu prendi a sua atenção, por favor, ouça o que eu vou dizer aqui agora. Salmo de número 31. O salmo que nós acabamos de ler, ele conta-nos o exato período que o salmista está triste, angustiado. A Bíblia diz que o salmista está perturbado, sua alma está angustiada. O que está acontecendo com o salmista? No capítulo de número 31, ele não consegue dormir. Obviamente, ele está cansado, ele está no seu limite, mas ele não consegue dormir. Há duas vertentes nesse texto.
Há quem diga que esse período dos Salmos foi escrito ou liberado no período que ele foge de Absalão, quando ele está tentando usurpar o seu trono. Outros dizem que esse salmo foi escrito no período que ele estava sendo perseguido pelo próprio Saul. A questão é, independente de qual das vertentes seja, salmista Davi está escrevendo esse salmo num período de dor, período de angústia, período de tribulação. Sua alma está angustiada, ele está triste, sua mente está conturbada. Aqui eu faço uma pausa para dizer a todos que me ouvem: se sentir triste é perfeitamente normal. A verdade é que períodos de tristeza, dor, limites, faz você lembrar que você é tão gente como a gente. Você é ser humano. Ainda que nós venhamos a ser cristão, não importa o quanto você ore, não importa o quanto você jejue, você ainda faz parte de uma carcaça chamada carne. Seu corpo ainda tem sangue rolando nas veias. E eu quero dizer isso, que fique claro a todos. Não importa quantos anos de fé e ministério você tenha, não importa o quanto de mistério e de oração você possa ter, haverá momentos na sua vida que você se sentirá cansado. Haverá momentos na sua vida que você, com certeza, se sentirá fadigado. E isso não é porque você pecou. Muito pelo contrário, isso é para que você lembre que você é gente, que o seu ser ainda é humano, que você ainda é repleto de limites e limitações. Eu estou tentando dizer isso aos senhores, porque alguém porventura pode ter entrado nessa igreja e esteja talvez lamuriando e clamando ao Senhor, dizendo: eu estou cansada. Alguém pode ter entrado aqui hoje dizendo: sinceramente, eu não aguento mais. Tentei manter uma vida agitada, corrida entre trabalho, igreja, família, casamento, emocional, mas tudo isso está desmoronando. Minha vida emocional está abalada, sentimental está abalada, espiritual eu estou em guerra. Eu estou vivendo literalmente uma crise, e essa crise desencadeou crise de identidade, crise existencial. A verdade é que o Espírito de Deus trouxe você no culto certo, no dia certo, para ouvir a palavra certa e para dizer que Deus é especialista em se manifestar no meu e no seu limite. Isso é tão verdade que o salmista Davi então não consegue dormir. Ele vira para um lado, ele vira para o outro, já que ele está angustiado, já que o seu coração está conturbado, ele só faz a única coisa que pode resolver seu problema. Outro parênteses aqui: momentos de angústia, desespero, dor, ansiedade, eu começo a procurar sobre essa vida muitas saídas. Eu bato numa porta e a vida não resolve. Eu bato em outra porta para resolver o meu problema e o meu problema não é resolvido. Então eu começo a pensar, um tribunal é armado em minha cabeça e eu começo a entrar em um conflito interno. Eu entro na igreja e meus problemas não se resolvem. Então eu saio para andar por esta rua, eu vou a qualquer outro lugar e de repente eu estou tomado por vícios. Eu saio na noite para resolver os meus problemas não resolvem. Eu tenho vício e talvez os meus vícios resolveriam o meu problema, mas eles não resolvem os meus problemas. Então eu começo a viver o que nós chamamos de uma vida de prazer. Em nome do prazer eu consumo, em nome do prazer eu festejo, em nome do prazer eu faço, em nome do prazer eu vou, em nome do prazer eu falo, em nome do prazer eu vou. A questão é que tudo isso está desencadeando uma vida agitada por fora e vazia por dentro. Agitada por fora e vazia por dentro. E o que é então que resolverá o meu problema? Parece simples, mas é a única coisa que resolverá o teu problema. Parece óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. O salmista Davi, olhando para um lado, olhando para o outro, período da noite, é madrugada, ele não consegue dormir, e diz o texto, senhores, que ele decide orar. O salmista então começa a orar ao Senhor. O que eu acho interessante é que além dele orar ao Senhor, ele chama, aí a Bíblia diz que ele chama o levita mor. Quando ele chama o cantor, ele diz ao cantor: enquanto eu oro, você anota. Enquanto eu oro, você escreve. Olha a ordem que o salmista dá para o levita. Salmo 31. Enquanto eu estiver orando, você anota as minhas orações. Enquanto eu estiver orando, você escreve as minhas orações. E a Bíblia diz, senhoras e senhores, que ele começa
orar a Deus. Agora observe, quando ele começa a orar a Deus, o levita começa a anotar as suas orações. Ele começa a escrever as suas orações. Orar ainda resolve. A oração é a única coisa que pode transformar a sua vida. Orar a Deus é ter a certeza que tudo que você desabafar hoje não estará na página de fofoca amanhã. Eu vou repetir. Orar a Deus hoje é a única certeza de que tudo aquilo que eu desabafo hoje permanecerá em segredo amanhã. Tudo aquilo que eu falo hoje permanecerá em oculto amanhã. O Espírito de Deus está nos confrontando a esta noite de domingo a entender que a oração ainda resolve. A Bíblia diz em Mateus capítulo de número 21, tudo aquilo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. A Bíblia diz em Marcos capítulo 14, orai e vigiai, para que não caiam em tentação. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo de número 5, orai por nós. Ainda no capítulo 5 a Bíblia diz, orai sem cessar. A Bíblia diz em Efésios capítulo de número 6, perseverai em oração. Orai um pelos outros, orai pelos santos. A Bíblia diz que tudo aquilo que pedides ao Pai, em nome do Filho, receberão, para que o Pai seja glorificado através do Filho. Que mais? A Bíblia diz que o seu nome está acima de todos os nomes, e que em seu nome ele faz principados por terra caírem. A Bíblia diz em Mateus capítulo de número 6, versículo também de número 6, e quando orardes, entre no seu quarto, feche a porta, ore em secreto, porque o Pai que está em secreto te recompensará publicamente. Versículo de número 9, então orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado é o teu nome, venha a nós com o teu reino, e seja feita a minha vontade. Não, seja feita a sua vontade. Aonde? Aqui na terra. Tem alguém aí? Como também é feita no céu. E se eu passar necessidade, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E agora, ainda que eu peque, perdoai os nossos pecados, assim como perdoamos a quem nos ofende. Nós precisamos entender que a oração é a chave para que a nossa vida seja transformada. Olhe para cá, eu estou tentando dizer aos senhores que não precisa de muita coisa. Orar resolve. Eu estou tentando dizer aos senhores que aquela atitude que você tomou se resolveria se você tivesse orado. Eu sei que orar não é prazeroso para a nossa carne, mas orar é questão de necessidade. Precisamos viver uma vida de oração. A Bíblia diz que Jesus, ele sobe ao monte, e diz o texto que ele passa a noite inteira orando. Para quê? Para tomar uma decisão. Ele precisava escolher os 12. Então a Bíblia diz que para tomar uma decisão e para poder escolher, ele ora a noite inteira. Agora o que eu quero chamar a atenção dos senhores é sim, se Jesus orou a noite inteira para escolher os 12, ainda veio Judas no pacote, imagina se nós não orássemos. Se Jesus orou para decidir, por que a nossa vida é repleta de decisões sem oração? Se Jesus orou para escolher, por que é que nós insistimos em tomar decisões sem orar? Se Jesus orou a noite toda para decidir, por que é que você insiste em atropelar decisões sem orientações de Deus? O problema é que a minha vida se tornou um caos. As consequências estão vindo como avalanche. Eu faço o que eu quero, vou onde eu quero, tomo a decisão que eu quero, a minha vida é libertina. O problema é que eu sou escravo das minhas consequências. Eu vou repetir de novo. Eu faço o que eu quero, mas eu não tenho direito à escolha das consequências. Plantar é uma opção, colher é uma obrigatoriedade.
Você é livre para plantar, mas você se torna escravo da colheita. Você é livre para fazer o que quer, mas você se torna escravo das consequências de suas decisões. Vou repetir: você é livre para fazer o que quiser, mas uma vez tendo feito, você se tornou refém das consequências que virão, sejam elas boas, sejam elas ruins. Somos escravos das consequências de decisões que tomamos por liberdade. Vou repetir: somos escravos das consequências de decisões que tomamos em liberdade. Oração é revelar direcionamento. Quando nós oramos, recebemos a direção. Quando nós oramos, recebemos a revelação. Jesus sempre viveu uma vida de oração. Costumeiramente Jesus orava sozinho, mas no auge da agonia, no auge da dor, mastigue com o cérebro para você entender onde eu vou chegar. No auge da angústia, Jesus então chama os seus discípulos, então lhe convida: orem comigo, clame comigo, vigie comigo. Orar é questão de sobrevivência. Eu não oro porque quero, mas eu oro porque preciso. Eu não oro porque é bonito, mas eu oro porque eu necessito. Eu não oro porque eu sou cristão, agora eu tenho que viver uma vida de oração. Não, não, não. Eu oro porque se eu não orar, eu não aguento. Eu oro porque se eu não orar, não vai dar. Eu oro porque se eu não orar, eu não vou resistir. Orar é questão de sobrevivência. Orar é questão de sobrevivência. Daniel, capítulo de número 1, ele foi escolhido entre os sábios da Babilônia. No capítulo de número 2, ele é escolhido como líder dos sábios. No capítulo de número 4, Daniel é levantado como conselheiro do rei. No capítulo de número 5, ele é o terceiro governador da Babilônia. No capítulo de número 6, agora já é outro império, o império dos medos e persas. E a Bíblia diz que Dário pensava seriamente manter Daniel como governador da Babilônia. O que eu estou tentando dizer aos senhores é que um jovem conselheiro, sábio e governador é muito compromisso, é muitas responsabilidades. Mas mesmo assim, orava de manhã, orava à tarde e orava à noite. O Daniel nos ensina que eu não escolho orar. Ou eu oro para permanecer de pé na Babilônia, ou a Babilônia vai me destruir. Ou eu oro para permanecer vivo na Babilônia, ou a Babilônia vai me sucumbir. Ou eu oro para aguentar os manjares da Babilônia, ou a Babilônia vai me destruir. O Espírito de Deus, e eu recebo agora a autorização do Espírito de Deus para declarar como voz profética nesse altar: há poder na oração. Alguém que chegou aqui cansado, dizendo: eu não aguento mais, meu rosto está encharcado de tanta lágrima que eu já derramei no altar de Deus. É para você essa primeira parte da mensagem. Mulher de Deus, homem de Deus, tem orado pela sua família, orado pelos teus, orado pela sua casa. O Espírito de Deus nessa noite de domingo está trazendo vida e um avivamento para a sua alma. Não é fácil, os ventos têm soprado, as diretrizes têm sido contrárias, as correntes têm amarrado, mas a tua oração, eu não sei se o assembleano aqui crê nisso, mas a tua oração tem chegado diante do trono de Deus, e através da tua oração, homem de Deus, mulher de Deus, haverá um mover de Deus na sua casa, na sua família. Eu vou melhorar esta palavra, eu vou melhorar esta profecia através da tua oração. A corrente do vício será quebrada, as correntes da depressão será quebrada, as correntes da ansiedade serão quebradas, as correntes da síndrome do pânico serão quebradas. Através da tua oração, esse medo será quebrado. Através da tua oração, essa contenda na sua casa será quebrada. E eu quero
profetizar pela Bíblia, senhoras e senhores, que a oração de Deus ainda abre portas. Orar a Deus ainda resolve problemas. Orar a Deus ainda nos tira do sufoco. Orar a Deus ainda nos tira do poço. Eu vou melhorar. Orar a Deus ainda nos resgata no último momento. Orar a Deus ainda é renovador. Clame a mim e eu responder-te. Tem alguém aí que crê nessa? Oração ainda resolve. A Bíblia diz então que Daniel mantinha uma vida de oração. A Bíblia diz, senhoras e senhores, que de repente o salmista começa a orar. Suas orações são dolorosas. Sua oração machuca. Sua oração revela uma angústia profunda. Até que de repente ele começa a funilar a sua oração. Salmo de número 31 e o verso de número 12. Eu estou esquecido no coração dos homens. Eu já fui dado como morto. Sou como um vaso quebrado. Esta oração de Davi revela o ápice de uma dor. Primeiro, quem é que se esquece de um homem que está no trono? Quem é que se esquece do rei que usa a coroa? É impossível se esquecer de quem nos governa. É impossível esquecer de quem nos lidera. Por exemplo, todos os que estão aqui conhecem e sabem quem é o governador do nosso estado. Todos nós que estamos aqui sabem quem é o presidente do nosso país. Independente de você gostar ou não, todo liderado conhece seu líder. Todo governado conhece seu governador. Todo governado conhece seu governante. É impossível esquecer de quem usa trono. É impossível se esquecer de quem usa coroa. Então por que Davi está dizendo eu estou esquecido no coração deles? É muito simples. Davi não revela que ele está esquecido na mente. Davi não revela que está esquecido na memória. Davi está dizendo, eu estou esquecido no coração. E ser esquecido no coração é uma coisa, ser esquecido na memória é outra. Davi nos ensina que é bem provável que existam pessoas que se lembram de nós na memória, se lembram de nós nas mãos, mas já nos esqueceram no coração. Se lembrar da memória e se lembrar das mãos é pedir ajuda quando convém, me guarda. Se lembrar nas mãos e se lembrar na memória é chegar perto quando lhe convém. Se lembrar das mãos e se lembrar da memória é se aproveitar quando lhe pode dar algo útil. Agora, se esquecer do coração é abandonar propósito. Revela Davi aqui que tem gente ao lado de Davi que quando precisa se lembra. Quando necessita, se lembra. Quando é conveniente, se lembra. Mas o seu coração já abandonou o seu propósito há muito tempo. Nem sempre aqueles que estão perto estão juntos. Vou falar de novo. Nem sempre aqueles que estão perto estão juntos. Estar perto é uma coisa, estar junto com você é outra completamente diferente. O salmista está revelando uma crise, me esqueceram. O salmista Davi está revelando uma dor, me abandonaram. O salmista está revelando um dos sentimentos mais horríveis que alguém pode se sentir: abandono, esquecimento, desprezo. Se esqueceram de mim. Quando Davi diz que se esqueceram dele, Davi está dizendo: se esqueceram do urso que eu matei. Quando Davi diz se esqueceram de mim, Davi está dizendo se esqueceram do leão que eu enfrentei. Quando Davi diz se esqueceram de mim, Davi está dizendo se esqueceram do gigante que eu derrubei. Quando Davi está dizendo se esqueceram de mim, Davi está dizendo estão se esquecendo dos reis e dos reinos que eu venci. Quando Davi grita dizendo se esqueceram de mim, Davi está dizendo se esqueceram dos meus 10 milhares. Sabe o que Davi está dizendo? Nos meus tempos de glória cantavam hinos em meu nome, disseram eu estou contigo, não vou te abandonar, estarei ao teu lado. Mas a minha crise chegou, meu nome está
desmanchado, eu estou esquecido, me abandonaram, se esqueceram, as minhas forças estão se esvaindo, e agora, por não ser mais o guerreiro que eu era, viraram as costas para mim. Quem me chamava de amigo não chama mais, quem me chamava de parceiro não chama mais. Mas essa noite é uma noite que Deus veio ao encontro de alguém que foi abandonado pelos homens. Eu vou encerrar. Os músicos preparam que eu vou encerrar. Essa noite, pastor, é a noite que Deus veio ao encontro de alguém que se sente abandonado. Abandonado por pai, abandonado por mãe, abandonado... Cante, ó, revácia, oh glória. Eu estou pregando para alguém que está se sentindo totalmente desprezado, esquecido. Mas o Espírito de Deus, pode uma mãe se esquecer? Alguém crê nessa palavra? Pode uma mãe se esquecer do filho que ainda mama? Eu todavia não me esquecerei de ti. Essa noite é para os esquecidos entender. Há um memorial vivo de Deus. O homem falha, dados se perdem, livros se rasgam, mas a memória de Deus não há esquecimento. Vou falar de novo. Dados se perdem, livros se rasgam e o homem falha, mas na memória de Deus não há esquecimento. E essa noite é uma noite que o bálsamo é derramado para alguém. O homem se esqueceu, mas Deus não se esqueceu. A família se esqueceu, mas Deus não se esqueceu. O sistema esqueceu, mas Deus não esqueceu. E essa noite ele manda dizer, só para alguém que tem fé para receber esta palavra: a sua vida é memorial vivo diante da mente de Deus. Não há esquecimento. Vou falar de novo. Não há esquecimento. Agora ouça-me, senhores. Ele está se sentindo esquecido. Segundo, ele revela o segundo pilar da sua crise. Primeiro pilar, estou esquecido. Segundo pilar, fui dado como morto. Fui dado como morto. Fui dado como morto. Não tem coisa pior do que estar vivo, porém estar morto na boca dos homens. Vou repetir. Não tem coisa pior do que estar andando e ser chamado de cadáver pelos homens. Não tem coisa pior do que, ainda que seja fraco, o batimento cardíaco ainda bate, mas na boca dos homens você já é um cadáver. Na boca dos homens você já morreu. Na boca dos homens o casamento já morreu. Na boca dos homens o ministério já morreu. Na boca dos homens a tua fé já morreu. Na boca dos homens a tua alegria já morreu. Na boca dos homens a tua esperança já morreu. Aí você começa a ouvir que na boca de A, B, C ou D você já morreu há muito tempo. Aí você fica angustiado dizendo, poxa, eu não estou mais como era antes, é verdade, mas eu ainda estou de arrasto. Meu batimento cardíaco ainda bate. Eu ainda respiro, nem que seja um pouco. O salmista está dizendo, meu coração está dilacerado, a minha alma está quebrada. Por quê? Eu saí para andar por aí e descobri que na boca do povo eu já fui dado como morto há muito tempo. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Um culto está sendo preparado. Um culto de ação de graças, pastor Marcos. E a Bíblia vai dizer, meu presidente, que Paulo sobe para poder pregar. A casa está lotada. Tem alguém aí? E o culto está maravilhoso. Um garoto sobe as escadas, se assenta ao lado da janela. O culto está rodando. 6 horas, 7 horas, 8 horas, 9 horas. E diz o texto que Paulo se estendeu no seu sermão. E diz a Bíblia que quando Paulo se estendeu no seu sermão, o moço da janela cansou do culto. E uma vez que ele cansa do culto, ele faz o que qualquer um faz quando cansa do culto. O que, Arilson? Começa a admirar a janela pelo lado de fora. Todo mundo vai ter um gostinho de bezetacil, Massara. Todo mundo que começa a achar mais agradável aquilo que acontece na janela do lado de fora é porque já cansou do culto há muito tempo.
Quando as coisas que estão lá fora chamam mais a minha atenção do que o movimento que acontece aqui dentro, é porque eu já cansei do culto que acontece aqui dentro. Sinceridade. Primeiro ato para restauração. Precisamos reconhecer que não é que as coisas lá de fora chamam mais atenção, é que eu já cansei do que acontece aqui dentro. O coral já me cansou, o culto já me cansou, a pregação já me cansou, o movimento já me cansou, e por estar cansado de tudo aquilo que acontece aqui dentro, eu comecei a achar mais atrativo o movimento lá fora. Por isso eu não precisei de muito. Um convite me tirou do culto, Jesus. Um convite me tirou do culto. Uma saída já me tirou do culto. Foi um dia, já me arrancou do culto. Na verdade, eu já estava cansado mesmo dentro do culto. Agora estou aqui fora. Só que aqui fora eu percebi o que? O mundo aqui fora é cruel. O mundo aqui fora tem amigos enquanto eu tenho. O mundo aqui fora, minha mesa é rodeada de pessoas enquanto tiver banquete. Acaba o bolso, acaba a mesa, eu me sinto sozinho. Por isso eu tenho uma palavra para alguém que um dia estava dentro do culto, mas por algum motivo ou outro se cansou do culto aqui dentro. Toma cuidado, porque cair dessa janela pode quebrar a sua alma em pedaços. E eu vou dizer uma coisa: é melhor permanecer aqui dentro cansado do que lá fora quebrado. Eu vou pregar de novo. É melhor permanecer aqui dentro no limite do que ficar quebrado lá fora. Deixa eu falar para alguém que chegou aqui cansada. O departamento é difícil, não é verdade? A correria está te judiando, não é verdade? Você está vivendo uma vida corrida, agitada. Você está dizendo: eu estou cansado, Arius. É emocional, é espiritual, é família, dentro de casa, é o departamento, é a igreja. Eu estou de arrasto, eu estou no limite, eu não aguento mais. Mas assim diz o Senhor para alguém aqui nesse lugar: eu não abro mão de você. Não é porque você está cansada que você te dá canso. Não é porque você está cansado que você vai abandonar o culto aqui dentro. Jesus está dizendo: eu prefiro você de arrasto aqui dentro do que quebrado lá fora. Eu prefiro você no limite aqui dentro, porque eu vou restaurar você, do que você quebrada lá fora. E vai dizer o apóstolo Paulo: miserável homem que sou. O que, Paulo? O mal que eu não quero fazer eu acabo cometendo, e o bem que eu quero sequer consigo fazer. Quem me livrará do corpo desta morte? Quem me livrará do corpo desta morte? Em outro texto ele grita dizendo: há um espinho em minha carne, há um espinho em minha carne, até que mediante aos céus houve um rompimento, e de lá houve uma voz dizendo: Paulo, você está cansado, é verdade. Você está no limite, é verdade. Mas a minha graça... Não, para de graça, mas vou falar de novo. A minha graça te basta. E eu tô no limite. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Sabe por que muitos de nós que cantavam aqui não canta mais? Sabe por que muitos de nós que pregava aqui não prega mais? Sabe por que muitos de nós que cantava no coral não canta mais? Porque por uma falsa ideologia colocaram na cabeça deles que aqui é lugar de gente perfeita que não falha, lugar de super-homem e de super-mulheres. Mas o Espírito de Deus trouxe alguém aqui hoje para dizer: cansado, aqui é o teu lugar. Cansada, aqui é o seu lugar. Quantos acreditam no que Deus está falando aqui? Ele cansa, e eu vou encerrar, e ele cai. E quando ele cai, ele vai passar por um processo que não é legal, mas é um processo inevitável. Pergunta qual? 3 pessoas querem saber. Pergunta qual? Quando ele cai, quem está aqui em cima grita: caiu. Tem alguém aí, irmão? A multidão que está lá embaixo grita dizendo: morreu. Vou repetir. Ele cai, e o processo que ele vai enfrentar é o processo do falatório. Quem está aqui em cima grita dizendo: caiu. Quem está lá embaixo grita dizendo: morreu. Vamos lá, me ajuda. Quem está aqui em cima grita que ele cá. Quem está aqui em cima grita que ele cá. Quem está lá embaixo gritou que ele já amou. Quem está aqui em cima grita que ele cá. Quem está lá embaixo grita que ele já. Esse é o processo.
O apóstolo Paulo, ele chega e ele pode se juntar aos que falam daqui de cima. Me guarda, Jesus. Paulo pode se juntar aos faladores daqui de cima. E daqui de cima Paulo pode dizer: tá vendo fulano? Caiu. Você ouviu falar da fulana? Caiu. Tem outros que são mais maldosos, que ao invés de dizer que o fulano e a fulana caírem, já logo dizem: não, já morreu. Ela já desistiu. Já acabou. Só que Paulo é extraordinário. Por quê? Porque ao invés de permanecer no grupo daqui de cima, ele decide descer as escadas. Ah, não. Não. Vou falar de novo. Paulo poderia ficar aqui em cima dizendo: fulano caiu, ciclano caiu. É culto do retorno. Fulano caiu. Você ouviu falar e pregava, gostava de ouvir pregar, mas caiu. Você ouviu falar da fulana, cantava que era uma bênção, caiu. Você ouviu falar daquela irmã, orava que era uma bênção, via no culto, caiu. Aí tem outros que são mais faladores ainda. Jesus me guarda. Eu tô ficando mais velho, eu tô ficando com mais coragem para falar algumas coisas. Meu pastor presidente, pastor Geraldino Júnior, disse assim: olha, você tem que estar de bem com a sua igreja, você tem que estar de bem com a sua família, com a sua esposa, dando tudo certo em todos os aspectos. Não há para que ter medo diante do altar de Deus, não é? Então eu preciso falar uma coisa aqui, irmão. Eu tenho alergia a esse grupo que fica dizendo: fulano caiu, fulano morreu, fulano caiu, fulano morreu, fulano caiu, fulano morreu. Paulo está dizendo: eu não pertenço a nenhum grupo, nem ao grupo que diz que cai e nem ao grupo que diz que morreu. Que parte de grupo que você pertence? Ao grupo que desce as escadas e faz aquilo que os faladores não fazem. Os obreiros, vem na intercessão, vem na intercessão. Que parte você faz, Paulo? Eu faço parte do grupo que não fica aqui em cima acusando, e muito menos lá embaixo falando. E que parte de grupo você faz? Daqueles que descem e faz o que os outros não fazem. O quê? Abraço. Abraço. O que você faz? Eu abraço. Mas eu vou logo avisando vocês, pastores e obreiros: abraçar quem caiu é ficar na mira dos faladores. Abraçar quem caiu é ficar no radar dos faladores. Tá vendo lá fulano? Tomou café com fulano que caiu. Tá vendo lá o líder? Tá fazendo visita na família que caiu. Mas Deus está dizendo: respeita, porque quem desce não cai. Descer é diferente de cair. Anaiorécia. Quem desce não cai. Eu vou logo avisando: se Deus mandar você descer, desce logo, porque quem desce não cai. Quem desce não cai. Tem alguém aí? Quando ele desce, eu encerro, e ele abraça aquele jovem. Deixa eu falar uma coisa: ele descobre aquilo que quem está falando não descobre. O que? Paulo abraça e grita para todo mundo ouvir: ainda tem alma. Eu estou no dado como morto aqui ainda. Paulo abraça e descobre o que ninguém que acusa de longe descobre. Irmão, quem fica acusando na internet, falando nos grupos do WhatsApp, nunca vai descobrir o que só os abraçadores descobrem. O que, Arilson? Ainda tem alma. Emanaio Sancho. Eu estou em uma Assembleia de Deus, e como bom assembleano eu preciso profetizar. Deus vai levantar quem caiu, Deus vai restaurar o que está quebrado, Deus vai salvar quem está perdido. Essa noite Deus está gritando ao coração de alguém: caiu, mas ainda tem alma. Quebrou, mas ainda tem alguém para adorar a Deus por esta. Ainda tem alma. Paulo abraça. Irmão, sabe aquele cara que incomoda? Eu não sei se Nova Hartz tem, em outros lugares tem. Sabe aquele indivíduo que incomoda? Tu olha para ele e diz assim: isso aí nunca vai se acertar. Sabe aquele indivíduo que pinta e borda pronta? Conhece ou não? Aquela pessoa teimosa. Conhece alguém? Não. Sabe qual é a pregação de Paulo? Ainda tem alma. Mas eu não gosto dela. Tem alma.
Eu não vou com a cara dele. Ainda tem alma. Mas pensa no ser humano difícil. Ainda tem. E o que eu faço agora? Lembra da oração do salmista? Fui dado como morto. Paulo pega o garoto e diz: sobe as escadas comigo. Presidente, não. O que o Paulo faz? Sobe as escadas comigo de novo. Mas é meia-noite, não acabou o culto, não. Volta a dizer: mas eu acabei de cair. Posso subir as escadas novamente? Pode, sobe comigo. Sabe o que Deus mandou dizer para alguém aqui? Tem gente que um dia já fez parte desse culto, cansou, caiu, quebrou, ouviu os falatórios, mas o Paulo de Deus com as suas mensagens continuam, e Deus está dizendo: está na hora de você subir as escadas. Nossa, você já subiu as escadas hoje para chegar nesse salão. Deus está dizendo: você vai voltar pro culto. Olha para essa pessoa, isso aqui tem endereço certo, é a primeira vez que eu estou fazendo a mensagem. Olhe para essa pessoa bonita que está ao seu lado. Dá um sorriso de pessoa simpática. Arilson, eu não sou simpático, então finge. Dá um sorriso e diga para ela: chegou a hora de voltar para o culto. Diga assim, ó: suba as escadas mais uma vez. Não, fala: suba as... suba as escadas mais uma. Quem é de glória, abre a boca para dar glória. Quem trouxe o culto, abre a boca, celebra. Correntes estão sendo quebradas. Cante, oh Reva. Os demônios estão caindo por terra. Quantos podem adorar a Deus? Fica de pé para adorar. Glória. Aleluia. Eite, oh Reva. Aonde estão os pentecostais que ainda crê no movimento do Espírito Santo? Aonde está? Não. Cadê os crentes assembleanos aí? Eu estou incomodado, meu presidente. A gente fez um fórum teológico na nossa igreja agora, na Antioquia, e aí então tá uma bagunça, tá um chafudo, porque dentro das nossas igrejas tem um grupinho, é pouca coisa, é pequenininho, mas não crê mais no movimento, não crê mais em línguas estranhas, não crê mais no agir de Deus. Eles pararam. Não, nós somos continuistas. Nós acreditamos, eu vou pegar. Nós acreditamos no mover, nós acreditamos nos dons, nós acreditamos na manifestação de Deus, tudo com ordem, com decência, mas nós somos pentecostais. Mas tem um grupo que surgiu por aí, que eles acabaram criando uma ideia contrária. Não crê mais no mover, não crê mais no agir, e não tem problema, mas que vá com essa crença. Mas não, eles estão no nosso meio, achando ruim quem dá glória, achando ruim quem crê, achando ruim, querendo atrapalhar a obra de Deus. Mas o Espírito de Deus está dizendo: essa noite milagres ainda continuam. Essa noite quem cai se levanta. Essa noite quem está quebrado é consertado. Essa noite até cadáver ressuscita. Está na Bíblia. Essa noite Deus está dizendo: você vai subir as escadas de novo. O culto foi tão bom. Olha para cá. Para você que montou um tribunal na tua cabeça achando que tudo foi culpa tua. Você que chegou aqui dizendo que as coisas deram errado por sua causa. O culto acabou porque Eutico caiu da janela, realmente. Meia-noite, menino cai, acaba culto. O escândalo acaba culto. Mas foi por causa de Eutico que o culto continuou. Pastor João diz. Porque Paulo olhou para o menino e disse assim: tá acordado? Tô. Sobe as escadas comigo. Por quê? Porque agora, por tua causa, eu vou pregar até amanhã de manhã. Alguém chegou aqui se culpando, dizendo: se eu tivesse continuado, a minha família estaria melhor. Se eu tivesse firme na igreja, meus relacionamentos estariam melhor. Meu casamento, meus filhos. Realmente.
Mas deixa eu te dar uma notícia. É por sua causa que o culto continuou. Sou como um vaso quebrado. Meu horário já foi. Mas deixa eu te dar uma notícia. Não é porque o vaso está quebrado que ele não serve para mais nada. Sabe o que Deus está dizendo? Mesmo quebrado, ainda serve. Sabe o que ele diz, pastores obreiros? Ele diz assim, ó, eu sou como um vaso. Independente de estar quebrado ou não, ele está dizendo, eu sou como um vaso. Sabe o que ele está dizendo, meus pastores? Independente se eu estou inteiro ou não estou inteiro, eu ainda sou vaso. Atos dos Apóstolos. Aos que não sabem nadar, se agarrem aos cacos do navio. O navio está quebrado? Sim. Está em pedaço? Sim. Mas não é porque ele quebrou que não pode mais salvar nenhum tripulante. Mesmo quebrado, ainda serve. Deus trouxe alguém aqui hoje que se sente inutilizado porque falhou e quebrou. Deus está dizendo, mesmo quebrado, tu ainda serve. Sabe por que você veio nesse culto do retorno? Porque o Espírito de Deus está dizendo, eu dei a ordem para que esse culto continuasse por sua causa. Eu coloquei esse sentimento e essa chama no coração dos líderes por sua causa. Essa carta que você recebeu, alguém se dedicou a escrevê-la por sua causa. Por isso, essa noite, eu quero lançar a rede aos uniformizados, aos jovens, aos irmãos e às irmãs que aqui estão. Se tiver ao lado de alguém, por favor, não deixe a vir sozinha. Sabe por quê? Porque Deus parou essa noite de domingo porque Ele ouviu a oração de um salmista que se sente esquecido, dado como morto e quebrado. Aleluia. Arilson, eu quero voltar para a casa do Pai hoje. Eu não aguento mais. Cadê a primeira vida que vai voltar para os braços do Pai? Eu espero você nesse altar. A verdade é que você não vai tomar decisão agora, você já tomou. Porque senão você não teria vindo aqui, está vindo. Cadê a igreja para dar glória a Deus, gente? Vem, eu não deixa ninguém sozinho. Pastor Marcos, me ajuda. Eu não quero ninguém sozinho. Vem, vem, olha que coisa linda aqui, ó. Vem, vem. Vem, não deixa ninguém sozinho, não. Se estiver jovem, um moço, um obreiro ou alguém, fica aqui junto com eles, com a permissão do pastor. Olha que coisa linda. Chorando na presença de Deus. Chegou mais uma vida no altar de Deus. Irmão, Gravataí te dá glória a Deus mais alto, irmão. Nós temos 5 vidas no altar de Deus. 6. Isso. Nós temos 7 vidas no altar de Deus. Não, eu vou melhorar esse negócio aqui. Se você está no lado de alguém que está sentindo algo de Deus, não deixa ela vir sozinha. Venha com ela, venha com eles. Olha para mim aqui, para você visitante. Olha para cá, você visitante. Arilson, o que significa fazer isso e na frente aí, ó? É reconhecer publicamente que só Jesus pode te ajudar e te salvar. Mas Arilson, eu sou cheio de falhas. Bem-vindo ao clube. Mas eu sou cheio de erro. Bem-vindo à turma.
Então ele me recebe do jeito... Claro, eu costumo dizer que Jesus te ama tanto, mas tanto, que te recebe do jeito que está, mas te ama mais ainda para não te deixar do jeito que está. A 8ª e a 9ª vida estão vindo. Não, vou melhorar isso aqui. Enquanto a 9ª vida vem, enquanto a 9ª vida está vindo e a igreja estende a mão para cá, Misael celebra a Deus com cântico para a alma. Nós temos 9, irmão. Uma guerra está acontecendo aqui agora. E nesse louvor vai vir mais alma para Jesus. Eu quero que os ganhadores de alma me ajudem agora. Ei, minha Pai, eu não esqueci quando me encontrou no chão caído. Pai, eu não esqueci quando me chamou. Vem. De filho. A 10ª vida acabou de chegar. Lembro que eu estava ferido. Abre a boca para adorar. A 10ª vida acabou de chegar. Lembro que eu estava batido. Canta, Misael, canta. E me renovou. Mas olha eu aqui de novo, Pai, tão frágil de novo. Olha eu aqui de novo, feliz. Cadê a 11ª vida para Jesus? Olha eu aqui de novo, Pai, me cura. Eu vim aqui por sua causa. Olha eu aqui. Esse culto está acontecendo por sua causa. O que seria de mim Canta, Misael. sem ti? Canta, juventude. Sem ti, Canta. sem ti, o que seria de mim? Vem, meu filho, vem. Acabou de chegar a 11ª. A 12ª tá vindo, vem. Eu sou vazio. Vem, meu filho. Eu não sou nada. Vem, meu filho. Eu não tenho. Cadê a 13ª? O que seria de mim? Cadê a 13ª? Levante as mãos, tá vindo. Tá vindo. A 13ª vida para Jesus está chegando. O que seria de mim? A 14ª acabou de chegar. Eu vou orar. Tá chorando na presença de Deus. Eu vou orar, porque quando eu te quero, A 15ª, a 16ª. Ah, não. eu vou orar, 16 almas no altar de Deus. eu vou orar. Quantos podem abrir a boca para adorar a Deus aqui agora? Te revelas a mim. Cadê a 17ª? Cadê a 17ª? Vem. Nós viemos aqui por sua causa. Mas Arilson, você vai insistir por alma. Se esse culto do retorno não é para insistir por alma, tá errado. Sabe o que Deus falou aqui para mim agora? Que Ele está curando de depressão aqui agora. Posso falar algo de Deus aqui, meus pastores? Mas o Espírito de Deus ainda fala no coração dos homens. A 18ª acabou de chegar. Eu vou falar de novo, acho que vocês não ouviram. A 18ª acabou de chegar. Mas Deus está cortando o espírito de suicídio aqui agora. Alguém que tentou tirar a própria vida está
está recebendo de Deus agora uma chance de encontrar em Deus a paz e a vida. Ei, Diorres Macante Revanácia. Enquanto a Assembleia de Deus em Nova Hartz começa a orar, algemas estão sendo quebradas agora. A igreja clame, clame, clame. Eu não sei se vão pegar o nome, mas eu quero que a igreja comece a clamar agora. Clame, 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 clame. Eu quero a igreja orando, orando, orando. Venha a nós, Espírito de Deus. Venha a nós, Espírito de Deus. Não é congresso, eu sei, mas Deus não precisa salvar só em congresso. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus. Olha lá, olha lá, olha lá. Me chegou na tormenta, me livrou. A 19ª vida acabou de chegar. Transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, coisas. Canta, meu filho, canta. Minha cabeça me deu um lugar na mesa. Toda a igreja vai cantar agora. E quando a 20ª vem, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. A 20ª acabou de chegar. Quantos podem abrir a boca pra... E mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pois azeite me deu um lugar a mesa. O meu plano me leva-me ao lugar. Cadê a 21ª? As irmãs de oração vai entrando na comunhão aí, intercede. É a 21ª, cadê? Eu dependo desse amor. A 21ª vida acabou de chegar na presença de Deus. A 22ª acabou de chegar. Nós temos 22 almas na presença de Deus agora. Se tem 22, tem 23. Quê? Acabou de chegar? A 23ª acabou. Quem é de glória, abre a boca para dar glória. Quem tem aleluia? É que me basta. Canta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Nada eu sei. Canta, igreja. Sem ti, só tua presença é o que eu te levarei. A 24ª está aqui. Que amor é esse? Olha para cá. Aceitar Jesus não é fazer compromisso com placas. Aceitar Jesus é a 24ª. A 24ª acabou de chegar. Não, 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 não. Não, vocês não me ouviram. A 24ª vida acabou de chegar. Ó, todos aqueles que me reconhecerem diante dos homens, eu o reconhecerei diante do meu Pai. Você não pode ir embora desse jeito. A 20ª vida, a 25ª vida acabou de chegar, irmão.
Pastor presidente está abraçando aqui, ó. Se algum obreiro cheio de Deus quiser seguir o conselho, pode ir, porque os infernos estão perdendo aqui essa noite. Estende a mão para cá, 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 estende a mão para cá. Arabadacante, ó rebinácia, Urabachandaraia. Forte, poderoso é Senhor dos exércitos e Rei. Senhor, portais, o Rei da Glória vem aí. Meu Deus, eu não merecia ter. O quê? Mas Ele achou graça em mim. Por isso eu quero adorar. Quem quer adorar? Declarar que Ele é Senhor. Além de tudo, Ele é Rei. E o quê? Digno do meu louvor. Abre-se a portais. O Rei da Glória vem. Cadê a 26ª? Eu não merecia ter. Irmão, vai orando aí que o inferno tá furioso. O inferno tá furioso, irmãos. Cadê a 26ª vida para Jesus? Aqui você vai ter uma família que vai te abraçar, não é, pastor? Aqui você vai ter um departamento que vai te abraçar. Cadê a 26ª? Vem que nós queremos te dar um abraço. Vem que nós queremos te abençoar. Você que está no lado de alguém, engancha o braço, ó, coloca a mão no ombro, abraça alguém aí do teu lado. Esse hino. Quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui, mesmo assim você tentou mais uma vez. Cadê a 26ª vida para Jesus? Se você estiver no lado dele, vem com ele, vem com elas. Hã? Cadê a 26ª? A igreja, as irmãs do ciclo de oração, fica na intercessão aí, ó. O quê? A 26ª alma acaba de chegar no altar de Deus. Vem, meu filho. De vitória, Deus de paz, Deus de glória, Jeová. Cadê a 27ª? Já começou a mudar a história de alguém. Olha aí. Hoje aqui, canta. Hoje aqui, hoje aqui. Quando Deus quer fazer, quando manda, ei, faz anuecer. Diga! Se Ele soprar, e sempre resolve, pega o homem sem Deus. Vem! O seu braço é capaz. Vem! Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. A 27ª vida e a 28ª acabam de chegar diante do altar de Deus. Que dê glória! Outro igual. Ei, Maragaxúria! E outro igual. Não tem como ficar calado. Os céus estão em festa. 28 vidas no altar de Deus. E outro igual. Não. Vem. O meu Deus. Será que dá 30? É muito forte o toque de. Vem com ela, vem com ele. Não deixa ela vir sozinha. Não deixa ele vir sozinho. Escutar. O meu Deus. Ninguém consegue dele se esconder. Se ele não quiser aparecer, O quê? seu povo entender.
Cadê a 29ª? Cadê a 29ª? Cadê a 29ª para Jesus? Cadê a 29ª vida para Jesus? O quê? Acaba de chegar a 29ª vida. Ah não, irmão. Ah não, irmão. Ah não, irmão. Quem é batizado com o Espírito Santo agora, receba o renovo em línguas estranhas agora. Pega. Pega, 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 pegou, pegou, abre a boca, abre a boca, abre a boca. Ele está aqui, tem glória dele aqui, pau tem que cair, profeta da mentira e não se dobrar, e não reconhecer, terão que confessar, que só há um Deus em toda a terra e céu. Vem 30ª. Eu vou entregar o microfone aos pastores orarem. Mas nós estamos aqui esperando a 30ª vida para Jesus. E não é à toa, porque você sabe que é você. Amanaies e amanacante orras. Orabiante o camana e o reva nasce amacante. Estende a mão para essa família, para esse povo aqui na frente. Estende. Vem. Nós esperamos vocês. Se tiver a 30ª vida, nós te esperamos agora. Leve essa bênção para casa. Leve. Venha no altar para receber essa unção, essa oração. Venha, venha no altar. Jesus te ama. Espera em Deus. Hã? Que Ele vem. A igreja sabe sim, não sabe? Enquanto a igreja canta, Deus toca, vai. Alma cansada, não desespere, espera em Deus. Coisa linda. Alguém filma isso? Espera em Deus, espera em Deus e no seu amor. Isso aí. Quem está nos assistindo pela live agora? Alma cansada. Coloca eu aceito. Você que nos assiste pela internet. Alguém que está ligado na internet vai contabilizar. Jesus está tocando através da live agora. Canta esse hino. Toda a igreja canta enquanto nós esperamos na live e a 30ª vida aqui no culto. Vem, diga. Espera em Deus, confia somente no seu amor. Cante. Alma cansada, espera Vem. Vem com ela, vem com ele. no seu amor. Coisa linda. Alma cansada, espera em Deus, confia somente no seu amor. Aleluia. Urabacanda Arabai. Urabacanda Arabai. Candorabacé. Jesus vai te visitar na cela do teu coração, Se hoje ouvirdes a voz de Deus, que te faz chorar. não endureça o teu coração. Estamos diante, quem sabe, da tua última oportunidade.
E é o último convite desta noite. Pastor Gilson vai orar. Aleluia. Quem quer vir aqui na frente cercar essas pessoas, orar junto com elas, saia do seu lugar, jovens, adolescente, igreja do Senhor, cerquem essas pessoas com a oração de vocês. Aleluia, vale a pena orar, vale a pena orar. Orar ainda é, aleluia, orar ainda é a razão de você levantar. 30ª alma para Jesus ainda estão vindo. Aleluia, aleluia. Quem tem pressa de ir para casa,